Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Pode Confeitar, o seu podcast, aquele podcast que você pode estar aí na sua cozinha trabalhando, no seu negócio e ouvindo esse bate-papo maravilhoso dos nossos convidados. E, gente, vocês sabem que normalmente eu trago pessoas aqui ligadas diretamente à confeitaria, confeiteiros, mas qual que é a ideia do nosso pod? Trazer um conteúdo relevante para que você tenha um negócio de confeitaria, para que você possa se especializar, crescer e se desenvolver. E para que a gente possa seguir dentro desse tema ali do empreendedorismo, né? E trazer conteúdo relevante para você crescer. Pessoal, eu estou aqui com nada mais, nada menos do que a nossa querida Fernanda Mazeto, que ela é nutricionista. Eu vou ler aqui, gente, as atribuições da Fer, porque é muita coisa. Ela é proprietária da Avante Consultoria, né, Fer, que presta consultoria ali para restaurantes, panificadores, negócio de alimentação de forma geral. Certo? Focada em soluções para a área de alimentos, pós-graduada em rotulagem de alimentos e também em consultoria de alimentos. Então, já tem mais de 20 anos, né, Fer, de experiência na área de gestão, de equipes e tudo voltado para essa área, né? Conta um pouquinho mais sobre o seu negócio, na prática, o que tudo isso que você faz. Sim. Obrigada, Ju, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos. Espero que eu possa agregar e trazer situações e novidades, né, ligada à área de segurança de alimentos, que às vezes é um bicho de cabeça, né, para as pessoas. E não é, gente. Eu trago soluções, né? Essa é a intenção da consultoria. Eu já sou formada há 20 anos. E trabalhei sempre com refeições coletivas, né? Sempre na área de gastronomia. Então, eu entrei na faculdade pensando que, não, vou abrir minha clínica, ter um consultório. Vou ter um consultório, né? E já no terceiro ano, eu já comecei estágio e fui para a área de cozinha industrial e me apaixonei e nunca mais parei. Então, durante a carreira, trabalhando em várias empresas do segmento de refeição coletiva, sempre houve um pezinho que foi puxando para a área de qualidade, né? E sempre gostei muito de trabalhar com isso. Então, eu fui me aperfeiçoando, eu fui atrás do assunto, né? Fui buscando cursos e em algumas épocas da vida ela me encaixou na parte de consultoria. Então, foram alguns, entre aspas, vai e vem, trabalhei em várias cidades, em vários projetos de inauguração de cozinhas, e, enfim, mas em um determinado momento, né, aproximadamente ali 2013, 2015, surgiram os primeiros trabalhos. Eu interrompi, e ainda porque muito na dúvida, que eu acho que muito empreendedor no início tem, será que eu fico CLT? Será que eu vou fazer meu próprio negócio? Então, eu tive isso lá atrás, né? Fiquei assim, não, acho que vou mais um pouquinho, né? E fiz mais um trabalho de alguns anos, e daí realmente em 2017 que eu fiz um trabalho e decidi tocar a consultoria e meu próprio negócio. Que foi aonde surgiu a Avante. E daí foi onde surgiu a Avante. E daí da Avante vem, então, realmente é um trabalho de consultoria, assessoria, alguns trabalhos de auditoria para a área de alimentos. Seja fast food, restaurantes, supermercados, né? Alguns trabalhos na área de escola, com desenvolvimento de cardápio, de acordo com a legislação, que é para a escola. Então, ela é bem abrangente, né? Mas a maioria, realmente, de trabalhos, hoje cresceu muito nos últimos 2, 3 anos, a questão de rotulagem, né? Das especificações que são necessárias para essa área de indústria de alimentos. Tiveram várias mudanças, né? Muitas mudanças, né? E nesses últimos anos, então, é claro que a gente vai buscando conhecimento e aprimorar e agregar novos trabalhos, né? Mas sempre voltado e rodeado na parte de qualidade. Ai, que legal, Fer. Então, para quem não sabe, gente, a Fer, quando eu tava começando também, né, tinha recém construído a minha cozinha, saído da minha casa, mas construído uma cozinha ali do lado da minha casa mesmo, não era nada industrial, né, Fer, nada bem pequenininha. Então, aquele passinho a mais que a gente dá, ela me ajudou nesse início, né, com essa consultoria. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, Fer, como que seriam os passos para uma consultoria nesse sentido?
Porque, assim, a minha necessidade era mais a questão de precificação, né? No sentido, foi bem na época do Natal de 2020, se eu não me engano, sim. né? Aquele Natal inesquecível, né? Aquela demanda doida, assim, foi bem bacana. Então, foi toda essa parte de desenvolvimento de ficha técnica, né? A parte de consultoria, de precificação, me ajudou muito, me clarificou a mente, assim, sabe? Mas, na prática, como que funcionaria uma consultoria para quem é confeiteiro da área ou ligado à área de alimentos, mas que tá ainda não tá 100% profissional, assim como eu não estava antes, né? Ainda tá desenvolvendo numa cozinha ali próximo, né, na sua casa, não tem uma loja ou uma indústria, enfim, como que funcionaria isso na prática para os pequenos, digamos assim? Então, qual é a ideia, né? É você trazer a legislação, tudo que rege a questão de legislações da área de alimentos, para o pequeno empreendedor de forma adequar a ele. Na verdade, é isso que eu sempre falo, né? Independente de pequeno, médio, grande, é necessário sim a gente seguir algumas regras, é necessário, mas de como adequar, como você pode fazer isso dentro da sua estrutura, né? Então, o seu exemplo, Ju, foi fantástico, porque quando a gente começou, realmente, né? Você estava ali criando um espaço anexo à sua casa, então, o que eu preciso? Eu preciso de um espaço, eu tenho no meu próprio terreno, né? Vou dar um exemplo. Então, Ju, dentro dessa sua metragem, você precisa ter uma geladeira, você precisa ter um espaço onde vão colocar, você tem espaço pequeno, então nós vamos adequar o armazenamento de tal forma, vamos colocar como exemplo, né? Mas o meu cachorro, o que eu vou fazer com o meu cachorrinho? Nós vamos ter que prender ele. Eu coloco esse exemplo, gente, porque é realmente, né? Às vezes quem tá começando em casa Tem os cachorros, as crianças correndo pra lá e pra cá. Isso, exatamente. Então, naquele momento, até quando nós começamos e fizemos o trabalho juntas, né? Foi realmente um conjunto. A gente deixar muito claro, assim, vamos precificar, vamos pesar. Lembra? Balança. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Passou, esqueceu de pesar. Não tem problema. A gente começa de volta, vamos pesar. Em relação à estrutura, né? Que acho que às vezes o pessoal tem muito medo em relação à estrutura. Como que é isso? É vigilância? Como que eu faço? Né? Então, assim, o importante é buscar esse conhecimento, ou vamos supor, a minha função é essa, né? De acordo com a tua necessidade, te dizer como que você pode seguir, dar os primeiros passos, pensar às vezes a médio prazo. Então a gente coloca toda a situação, depois um diagnóstico da necessidade do cliente para trazer a solução. Então assim, eu tô começando agora, né? Então a gente não tem as condições financeiras, ainda preciso buscar recursos. Ok, tá tudo certo. A gente pode processos, né? Uma coisa que até é importante falar, a questão da sua manipulação, do preparo do seu alimento, é claro, se precisa ter uma bancada de inox ou um granito, enfim, né? Não posso mais trabalhar com mesa de madeira. Então, é o que eu preciso, entre aspas, é básico, mas a minha manipulação, eu faço de forma correta, Como né? que é a forma que eu tô me portando na minha cozinha, como que eu tô me vestindo, tô de brinco, tô de, né, enfim, assim, tem alguns detalhes que mesmo pequenos, nós podemos ir nos adequando para que chegue o momento em que, né, crescer, ter uma loja e tudo mais, a gente não fique tão sobrecarregado e preocupado com o que fazer também. Você já vai com direcionamento e vai aplicando aquilo na tua estrutura nova também, né? Exatamente. Conforme você vai crescendo, se torna muito mais fácil os processos de mudança, né? Porque às vezes o próprio fato de você já ir para um espaço maior ou de ir para outro espaço, a questão de você hoje, eu trabalho sozinha. Então, eu sei, a receita tá na minha cabeça. Nossa, você fala isso agorinha, você tirou as palavras da minha cabeça. Eu ouvi uma frase assim, porque eu tenho na minha cabeça tudo que eu preciso para montar determinado doce ou bolo. Falei, a gente tem na nossa cabeça, né? Confeiteiro, a gente sempre tem na nossa cabeça e depois tem que passar pro papel tudo isso, né? Exatamente. Porque assim, eu coloco, e eu já fiz os custos desse ano para Páscoa, eu já pesquisei, eu tenho. Ok, mas e daí se a sua demanda ano que vem for o dobro e você precisar de um funcionário? Para se reorganizar com isso, né? Então, quando você tem os seus processos, que a gente fala até padronizado, fica muito mais fácil, né? Para você passar pro seu funcionário como que é aquela receita, como que ela tem que ser, o ponto que tem que ser o doce, a pasta, enfim, o processo de resfriamento, né? Então, assim, eu faço o processo de resfriamento do doce de tal forma. E
qual é a minha função? Está de acordo? Não está. Nós vamos guardar na geladeira. Como será? Está sendo feita da forma correta? Tá guardado junto com arroz, com feijão, com a carne que tá congelada. Isso é muito importante, acontece muito. Sim. E não assim porque... É a estrutura, às vezes, da pessoa, às vezes tá? Só tem uma geladeira, né? Exatamente. Enfim, eu também já fiz isso, né? Todo mundo já fez, que começou assim, não tem... Exatamente. Então, eu preciso ter a identificação dos produtos. Como que eu faço essa identificação, né? Por que é importante, agora a gente falou há pouco, lavar as mãos, não usar esmalte, né? A questão de adornos, enfim. Eu sempre brinco nos treinamentos que eu falo, gente, é lindo, assim, a nossa profissão, eu amo, né? Mas, assim, há 40 minutos atrás, que eu tava fazendo o trabalho de visita técnica, eu tava de touquinha, assim, maquiagem, sem brinco, sem, né? Então, ninguém me reconhece. Até o pessoal me vê chegando, fala assim, quem é você? Olá, tudo bem, né? Acho que acontece mesmo, porque a gente, realmente, é nosso paramento de trabalho, né? O nosso uniforme. Então, entender o porquê disso e você poder passar para os seus funcionários, para a sua equipe, quando daqui 5 anos, 3 anos, 10 anos você tiver sua equipe, isso já está inserido, já está na tua cultura. Então, fica muito mais fácil para você trabalhar com a equipe, né? E por mais que às vezes, que nem eu comecei, né, aos pouquinhos, a gente criou ficha técnica de alguns produtos e eram novos produtos, mas eu já tinha uma base de como criar as fichas técnicas. Então, assim, serviu muito para que hoje eu tivesse ficha técnica de 90% dos meus produtos. Ainda estou no processo, estou no caminho, não tenho ficha de tudo ainda, porque a gente... Os produtos novos, quando eu crio, eu criei lá um doce novo, por exemplo. Aí eu já pego, já coloco inclusive esse é o modelinho, né? Eu tô lá, já coloco na ficha técnica tudo e imprimo na hora. Mas tem algumas coisas que ainda tem que adaptar, principalmente bolo, assim, sabe? Os pesos do bolo, os pesos do recheio, mas os doces finos tá redondinho. Sim. Né? Mas o bolo a gente tá adaptando ainda isso. Mas você já vem com uma base para quando a equipe crescer, você sabe o que precisa ser feito. Se não faz é por procrastinar, digamos assim, sabe? Mas a gente tem uma noção, né, do que precisa ser feito, né, Fer? E a gente fala muito de boas práticas, né, na manipulação do alimento e tem um manual, né, que a gente precisa ter e tudo mais. O que significa isso na prática, né? Como que é um treinamento? O que são essas boas práticas que a gente precisa ter? Algumas, assim, né? Sim. Então, as boas práticas na manipulação de alimentos é realmente o nosso, vamos dizer assim, nosso passo a passo de como que é o nosso trabalho e do que precisa ser feito, né? Então, vamos colocar assim, como deve ser feita a higienização de mãos, como que é o manual de boas práticas da Jupaif, né? A Ju está situada em tal local, ela tem uma cozinha. É contar a sua história, na verdade, é contar o seu empreendimento, como é o seu empreendimento, dentro das normas de segurança de alimentos. Tá? Então, hoje, por exemplo, existe o curso de boas práticas, ele é obrigatório, tá? Para vigilância sanitária, por a questão de legislação. Ele é um curso eu preciso renovar o meu, inclusive. Então vamos marcar. É necessário anualmente, tá? Essa atualização do manual do treinamento de boas práticas, né? E eu sempre brinco assim que às vezes tem cliente de 10 anos, né? Daí eles chegam lá no 10º agora e falam assim, ai meu Deus, curso de boas práticas. De novo, eu sei, a legislação, entre aspas, né? Ela não mudou. Mas eu falo assim, é o momento de você sair de dentro da caixinha, daquele seu momento lá de dentro e pensar como que você está agindo lá dentro, né? Como que é o meu comportamento, como que eu trabalho, como que estão, a rotina. Como que está a rotina, exatamente. Então, no manual eu vou descrever a minha rotina. Você falou muito bem agora, a palavra que estava me faltando. É descrever a minha rotina ali, operacional do dia a dia, os meus procedimentos operacionais. Então, ali existe, né, claro, ali uma base do que precisa constar nesse manual e como que eu vou fazer o recebimento, de quem que eu compro. O recebimento de mercadoria, exatamente, armazenamento mercadoria, de estoque, as embalagens, como que eu vou guardar,
né? Eu tenho embalagens, tem matéria-prima. Então, como que isso vai ser feito dentro da minha estrutura? Isso que é importante, né? Então, eu não estou pedindo assim, eu preciso que você tenha um espaço com 3 salas, uma só para embalagem, uma só para... eu sonho, né? Né? Todo mundo. Sim. Exatamente. Então, mas o que é importante? Que seja de acordo com a sua realidade. A gente precisa, como eu falei no começo, fazer ajustes e adequações para que funcione da forma correta. Então, as boas práticas a sua rotina. Como trabalhar com segurança de alimentos. Né? Que no fim é o quê? Eu fazer um produto de qualidade, um produto que eu acredito que é bom, que eu estou comercializando, que eu estou fazendo, e que isso não vai causar dano à saúde do consumidor, né? Do meu cliente, enfim. Então, como que eu faço? Desde lá da compra até ele comer meu docinho e não passar mal, entende? Então, o treinamento até, gente, assim, né? Hoje tem disponível, tá? Se não me engano, no site do governo, da Anvisa, em alguns tempos, ou ele tá, isso preciso confirmar, mas ele tem disponível de forma gratuita, tem cursos que oferecem, eu faço esse treinamento sempre adaptado, né? Então, falar, Fernanda, eu preciso hoje de um treinamento. Eu sempre procuro saber como que é a tua rotina para adequar, né? Porque algo mais personalizado. Personalizado, porque eu não posso dizer assim, com base no teu estabelecimento. Nas indústrias que você já trabalhou. Nas indústrias, exatamente, e chegar lá, né? Então, eu sempre faço um diagnóstico realmente, uma conversa, eu procuro conhecer até para a equipe, porque a gente está lidando com pessoas, né? E a gente sabe hoje como que está o mercado de trabalho, a rotatividade. Então, como que eu vou lidar com essa rotatividade? A gente até estava falando um pouquinho antes dos procedimentos, né? A gente chama de POPs, os procedimentos operacionais padronizados, que nada mais é do que a descrição da rotina, desenhado ali, né? Colocado certinho, e que a gente tem muitas placas visuais, de comunicação visual, que eu digo, né? Então, por quê? Porque se eu contratei um funcionário hoje e, entre aspas, não deu tempo de conversar com ele, que geralmente é assim. Falou assim, ó, o uniforme tá aqui, essa é a sua coordenadora, a sua chefe de cozinha, de confeitaria, ela que vai tocar a sua rotina. Eu consigo enxergar em ver uma tabela de validade das preparações, né? Os dias, como que é feito o congelamento, descongelamento, a primeira plaquinha quando chega lá no banheiro ou no vestiário, né? Tem que estar tudo guardado no armário, tire, né, os seus pertences, tem que estar bonitinho, como que tem que ser o uniforme, como lavar as mãos, né? Então, essas orientações realmente ajudam muito no dia a dia e na rotina deles. Às vezes, eu sempre brinco assim, o pessoal passa assim, às vezes eles já estão acostumados comigo, né? E daí abre a lixeira com a mão. Daí eu falei, pezinho de bailarina, né? Tem que fazer o pezinho lá no pedal bem bonitinho, né? Ele, Fer, que tá corrido. Sempre é corrido para todo mundo. Então, quando até eu falo do treinamento, a gente vai lá e fala, é verdade. E daí é até engraçado, porque eles se denunciam no olhar, eles nem precisam, né? Eu já sei, então até aí eu já vou pegando. E como que é pra você ser aquela chata da cozinha, que vai, e o pessoal fala, lá vem aquela nutricionista e chata. Eles falam assim, meu Deus, ela chegou, sabe? É assim mesmo. Mas no começo eu ficava muito chateada, mas hoje eu levo muito na esportiva, e eles, eles falam pra brincar, falam pra cutucar, sim, mas de um certo ponto eles entendem que é necessário, sabe? Então, assim, eu falo, gente, é a minha profissão, é o que eu escolhi. Realmente não é uma profissão, entre aspas, né? Para quem está do outro lado, né, da mesa, dizer assim, que é das mais agradáveis, enfim, né? Porque eu chego lá para dizer o quê? Não pode ser feito, mas né, por que você está fazendo assim? É bom trazer essa clareza, né, também pra pessoa. Não é uma cobrança ali por cobrar, né? Exato. Existem alguns trabalhos, por exemplo, quando é um trabalho realmente de auditoria, vamos supor, a gente realmente chega, aplica aquele checklist, enfim, o que nós temos ali, e não pergunta nem A e nem B, né? Porque você quer verificar qual é a porcentagem de conformidade, de pontos positivos que está acontecendo ali naquele ambiente. Agora, no processo da assessoria, né, e aos trabalhos de consultoria,
é orientativo. É Uhum. isso que as pessoas precisam entender. Então, realmente, eu vou lá, deixar o lequinho branco, começar a abrir as geladeiras e ficar perguntando e ficar comentando, mas é para orientar. Uhum. Porque, às vezes, fez porque estava desligado, porque Às vezes não teve nem não orientação. teve a orientação, Então é legal sabe? pro dono do negócio também, né? Porque às vezes você tem lá uma geladeira, não tem produto com etiqueta, enfim, e aí você pergunta, por que não tá? Não fui orientado, né? Então isso também é importante para nós, né? Ter esse feedback e a gente melhorar também o negócio, né? Isso, e até na rotina, isso é um apoio para o proprietário, Uhum. porque o proprietário tem N funções, Uhum. né? Como ele vai ficar dentro da operação vendo os funcionários, né? Ainda mais, eu sei que hoje com câmera ainda o pessoal às vezes tem, entre aspas, é um vício até, né? Brinca assim, tá volta e meia sempre olhando, mas de estar acompanhando o que tá acontecendo na tua operação. Então isso já é um apoio para ele, né? Nós estamos lá vendo a questão de segurança de alimentos para que o produto final daquele local aconteça de forma correta. E ali você vai conversando com eles, enfim, e a gente às vezes encontra o processo, opa, tá errado. Vamos fazer de tal jeito, né? De forma alguma, eu chego em algum local e falo assim, não, gente, é assim. Parem tudo e, né? Não, tá errado. Mas como que a gente pode mudar? Porque o certo seria assim. Então, aqui dentro, vamos mudar? Dá pra gente mudar o horário, talvez, e fazer um preparo, vamos supor, né? A gente fala muito isso, às vezes, em questão de contaminação cruzada, de estar manipulando vários tipos de produto numa única bancada, num único local, enfim. Então, não, Fernanda, então se a gente fizer assim, tá ok? Está ok, né? A gente, ó, gerente, ó, proprietário, aconteceu isto, ok, assim, assim, assado, ok. Então, é um apoio para o proprietário, é um apoio ali para a operação, que realmente, né, tá ali na correria, no dia a dia, e que precisa dessa orientação, né? Sim, uma conversa é tudo, né? Exatamente. Uma conversa, uma orientação, porque às vezes tá tão na correria que nem a gente para. Eu falo, quando eu consigo parar ali para conversar com as meninas, para orientar, o dia fica mais leve, elas têm uma direção, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes é tão corrido que a gente não consegue, né, parar para prestar aquele suporte ali também. Então é o momento até de a gente ouvir, né? De você ouvir também os colaboradores e tudo mais. E levar isso. Exatamente. A gente sente, né, várias coisas que acontecem, né, nessa troca. Então, realmente, é nutricionista chata, mas eles vão sabendo lidar comigo, né? Às vezes, assim, eu pego... nos últimos 2 anos eu consegui tirar férias. Uau! É sinal que o negócio tá indo bem. Eu consegui tirar férias. E quando eu volto das férias, agora eu senti isso como muito positivo, sabe? Você fez falta, Nutri. Eles me chamam muito de Nutri, né? Nutri, você fez falta. Olha porque fulano, porque ciclano, porque aconteceu isso, porque faltou aquilo. Então, sabe? Chega um momento que, claro, ainda continua sendo a chata, mas assim, eles vêm trazer, né? Que precisa melhorar tal processo, ou precisa conversar com tal pessoa, ajustar a equipe, né? Quando eu falo muito nessa... rotatividade de colaboradores, né? É necessário sempre estar de olho e verificando o que pode ser feito para não deixar que o processo fuja, né? Então, quando a gente até falou da ficha técnica e realmente, às vezes, mudou um produto ou mudou o peso de um prato, né? Algo aconteceu e sem querer passou. Mas em algum momento a gente viu que precisa revisar, a gente revisa, porque senão eu passei para a chefe de confeitaria lá dentro, que passou para a confeiteira, que passou para auxiliar, mas nesse processo já mudou o peso do prato, ou uma coisa muito simples, que até a gente, foi um problema que eu vi num cliente meu, que na ficha técnica está escrito assim, peso, né? Então, vamos lá, 1,5 kg de farinha, ovos é por unidade, né? Mais tanto de amido, corante, enfim. Só que a gente não especificou, porque, entre aspas, era óbvio e estava na cabeça minha, do proprietário e do responsável da produção, que ele tinha sempre que tirar a tara da balança, né? Para pesar. Parece óbvio. Mas o tempo passou e nesse processo o responsável da produção passou para auxiliar, que orientou o auxiliar novo. E quando a gente viu as receitas dando errado,
quando a gente Ele foi não sabia entender... manusear a balança. Sim, porque ele não sabia manusear a balança. Então, opa, vamos colocar um cartaz vermelho de Sim. orientação bem na frente da balança e vamos Uhum. adequar ali as orientações, ali na própria ficha técnica, né? Porque Sim. ele tem ali, aquilo precisa estar na mão deles, que ele possa ver, se ele tiver dúvida, que ele vai encontrar informação ali. Exatamente. Né? O que é óbvio pra mim não é óbvio pra pessoa que tá começando. Exatamente. Né? Então, às vezes, ela é nova ali. Nossa, é muito interessante isso. Porque várias pessoas já começaram a trabalhar lá, às vezes de taxa, né? Não necessariamente contratar, naquela demanda, vai trabalhar de taxa. E realmente, muitas não sabem né, o que tem que fazer com a balança ali, só vão pesando. E esse detalhe do tiratário é muito importante. Sim. Né? E tem gente que realmente não sabe, não é obrigado a saber, né? Não, exatamente. Às vezes não veio da área de alimentos, exato. não é, ou assim, ó, que na empresa anterior que ele trabalhou não era uma coisa, não sei, que era um processo que ele ia fazendo em outra balancinha, adicionando, não sei. Mas, assim, eu sempre falo, óbvio, precisa ser dito, né? E às vezes na nossa área, no nosso ambiente, várias vezes, todos os dias. Então é isso que às vezes o pessoal acha que é cansativo, que é repetitivo, mas é necessário. Mas o legal, assim, que eu percebi, depois que eu comecei a aplicar nessa questão dos pops, dos desenhos na parede, as próprias fichas técnicas, os erros minimizaram muito. Então, assim, a minha equipe, ela já mudou, né, várias vezes, né, até por essa questão da rotatividade e tudo, mas cada pessoa que sai é um aprendizado novo pra mim. Então, assim, até do que eu tava falhando, né, em determinada situação. Puxa, Ju, a pessoa errou ali em tal coisa, porque eu não tinha desenhado. Então, quando na cafeteria no ano passado, eu tinha algumas fichas técnicas dos preparos de café, mas não de todos. Então, daí, vamos supor que a atendente estava na hora do almoço, que ela que fazia os cafés. Aí as meninas da cozinha tinham que dar o suporte. E aí elas tinham que ficar perguntando para a atendente, que estava na hora do almoço, como que preparava aquele café, porque tinha cliente na loja. Então, eu falei, gente, né? É simples, prepara uma ficha de, né, uma ficha técnica, uma orientação pop. Daí eu coloquei pop dos cafés lá, né? E aí eu criei um quadradinho para cada sabor de café, expresso, frappé de Nutella, enfim, todos os cafés com um passo a passo. Ai, tantos ml de expresso. Não. Então o pessoal só vai. É tão libertador você ver o teu colaborador pegando aquela ficha e fazendo sozinho aquele café, ou fazendo sozinho aquele preparo. Hoje a gente já tem também na parede o peso de todos os doces. Então, o brigadeiro, 18 gramas. Né? Os doces que são banhados no chocolate, a surpresa, bombom de uva. Enfim, são 16 gramas, né, já com a uva, porque vai ter o peso do chocolate ainda depois, lá senão vai ficar muito grande, né? Então, isso tudo também já tá na parede. Então, a pessoa vai lá, a gente não fala, tá na parede, eu oriento, ó, a gente tem aqui os pesos dos doces, pra quem é novo, tudo. Então a pessoa já vai e não fica. Nossa, toda hora perguntava: quanto que eu faço o brigadeiro, Bel? Quanto que eu faço o brigadeiro, Bruna? Eu falei, gente, tem que colocar isso na parede, né? Porque toda hora a pessoa tá perguntando. Porque às vezes tem gente nova e tem taxa e tudo mais. E a gente coloca na parede também. Então, é muito legal você ver que a equipe começa a caminhar sozinha a partir do momento em que a gente, né, como dono, começa a descrever também o nosso trabalho, os procedimentos. E assim, gente, eu falo equipe, não é uma equipe de 10 pessoas, é 2 pessoas que estão na minha cozinha, né? E aí, quando vem as taxas, aumenta e tudo. E é assim, às vezes você tá sozinha e vai precisar de uma taxa para te auxiliar. É legal quando já tá ali tudo na parede, né? Isso é pra minha realidade, mas pra realidade de qualquer pessoa que trabalha numa cozinha, né? Mesmo que ela seja só. Sim, não, e eu vou te falar até dessa parte de empreendedorismo hoje, né? Hoje eu tenho uma parceira, uma colaboradora que me ajuda com as visitas técnicas, né? E no começo também, assim, ensinei entre aspas, o básico, mostrei o cliente, como faz a visita, o checklist, o sistema que eu uso. Ok. Passou algum tempo, eu fui revisitar o cliente e falei, opa, tá diferente. Então, o que está acontecendo? Então, eu tive que criar procedimentos da Avante, né? De como fazer a visita, o que avaliar numa visita, se acontecer tal situação, né? Então, todos os passo a passos eu também tive e ainda estou criando, na verdade, ainda está a passos, Não né? é só para uma cozinha, né? Não isso é para só, todas as realidades. exatamente. Para que você mantenha né, a qualidade do seu serviço. Então, é muito importante isso, né? A gente acha assim, nossa, mas é muito papel, é muito documento.
Parece que é, gente, mas depois flui. É que nem eu falo das etiquetas. Ai, Fernanda, tem que fazer etiqueta? É o que acontece muito. Etiqueta de validade? Etiqueta de validades, vamos supor, tá? Uhum. Mas, Fernanda, eu fiz hoje, amanhã acaba, né? Eu talvez até possa saber da rotina do cliente, que realmente às vezes tem uma rotatividade, mas eu não estou ali para conferir isso, Uhum. né? Do começo ao fim do processo. E a nível de uma fiscalização, gente, se né? Ela chega num determinado local e encontra produtos assim ali sem a embalagem original, sem as informações originais ou as informações do preparo que você coloca, a data de manipulação, a validade, sob refrigeração, ou que seja congelado, temperatura ambiente, Uhum. é descartado. Né? Então, hoje o processo de licença sanitária, enfim, né, que se faz o pedido hoje aqui em Curitiba tá, entre aspas, fácil, porque você consegue fazer pelo próprio site, pelo Uhum. próprio sistema da prefeitura, e dependendo do seu ramo de atividade, ela já libera uma simplificada. Uhum. Mas ela é muito clara e diz que ela pode fiscalizar em A qualquer momento. né? E a maioria das vezes é por denúncia. Uhum. Então, quer dizer, um cliente viu um processo, entre aspas, errado, ou ele achou alguma situação que ele não colocou direto para você e surge a fiscalização. Sim. Então, assim, tem que fazer etiqueta? Tem que fazer etiqueta. Às vezes a pessoa trabalha em casa no delivery, por exemplo, e Uhum. manda um bolo no pote sem data de validade. E aquele bolo, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, assim, o fato de não ter a validade, isso, nossa, eu tenho falado muito, assim, para as meninas, né? Vamos trabalhar como se a vigilância estivesse visitando todo dia aqui a loja, né? Porque, assim, mas vai que aquela pessoa resolve fazer uma denúncia porque aquele produto tá sem uma etiquetinha de validade. Pode ser uma etiqueta simples nesse caso, né? Não sei, Fer, como que é assim. Mas a pessoa tá trabalhando em casa, ela tem que colocar a etiqueta de validade nos produtos, no bolo gelado, no bolo no pote, no brownie, enfim. Sim. Independente se ela tem uma loja ou não, aquilo tem que estar acompanhado do produto, né? Exatamente, os recheios, né? A forma com que é. Então, às vezes o pessoal, mas eu não sei. Eu falei, gente, li o rótulo. Uhum. O rótulo, o fabricante vai te orientar a quantos graus tem que ser, se tem que ser armazenado em temperatura ambiente, ou se a partir daquele a partir desse momento precisa de refrigeração, né, por tantos dias. Uhum. Então tem que fazer. E faça os testes também, porque né? Quantos testes a gente já não fez, né? Isto. Vou fazer um brigadeiro. No começo eu não sabia quanto que durava, não sabia quanto que durava em geladeira, quanto que durava congelado. E a gente vai fazendo os testes, né? Faz o brigadeiro, né? Separa uns potinhos lá e vai provando, né? No dia a dia. Porque tem a questão microbiológica que a gente coloca, mas você, especialista, vai determinar a característica sensorial do produto, né? Até onde ele tá cremoso, que ele não formou cristais ou não. O que aconteceu que formou cristal num doce, um exemplo, né? Exato. Então, você precisa colocar esses dois em xeque para testar e colocar ali na tua rotina ali, né? Então, mas isso que eu falo, tem que fazer, tem que, gente. Daqui um mês já é tão automático no processo e como você falou há pouco até, evita desperdício, evita o tempo, né? Você otimiza, você rentabiliza mais, até quando você colocou na questão ali dos processos, ninguém fica indo e perguntando e voltando, então isso faz render mais a tua produtividade, né? E isso também é uma questão de oneração financeira, né? Porque às vezes a tua funcionária não perguntou e ela era para fazer um brigadeiro e ela usou os produtos, enfim, de um belga, sabe? Então, assim, pesou, né? Peso errado. de um cliente, né? Então, isso no final, eu vejo, às vezes acontece muito dentro da manipulação lá da rotina. Eu abri um pacote, uma barra de chocolate, tá? Daí, guardei lá no cantinho. Não coloco, eu não tenho o hábito de colocar etiqueta, qual a data que eu abri, qual a validade, enfim. De repente, vem um outro funcionário, ou passou 2 dias depois, eu esqueci, abri uma outra embalagem. E aquela tá aberta. Exatamente, aquela tá aberta. Quando você vê, você tem lá 3 pacotes de açúcar aberto, né? 2 pacotes, enfim, tem chocolate, vários chocolates abertos, e daí você não sabe
qual abriu, entre aspas, há quanto tempo aquele último tá lá. Então, tem um esquema que a gente faz no armazenamento, que é o primeiro que vence, o primeiro que sai, ou o primeiro que entra, o primeiro que sai, para alimentos in natura, geralmente, e tal. Isso é organização, no fim das contas, é rotina, né? Então, são hábitos que a gente precisa criando aos pouquinhos. Eu sei, assim, eu falo, sempre que eu pego uma consultoria, que eu vou implementar a qualidade em algum cliente, é um trabalho de formiguinha, né? Você sabe que várias vezes vai ter que voltar, vai ter que recomeçar, mas não pode desistir. O que não pode é desistir e falar assim, não, quando tiver próximo de renovar a licença, a gente arruma tudo. Sim. Né? E com relação à vigilância sanitária, Fer, muita gente tem muito medo, né? Sim. Assim, inclusive eu tinha muito medo, você lembra, né? Meu pânico da vigilância sanitária e tudo mais. E isso acaba impedindo muita gente de repente, criar um MEI, de se profissionalizar. A vigilância sanitária, ela é esse bicho de 7 cabeças, né? Assim, você precisa estar totalmente redondinho para começar o seu negócio ou, né, ou no caso, para construir a cozinha, igual eu construí. Porque na minha não tava, né, redondinha. Então, não tinha uma pia para fazer a lavagem das mãos lá separadinho. O meu estoque era tudo num lugar só, gente. Então, assim, era uma cozinha, o estoque era na cozinha, a produção e finalização era tudo no mesmo ambiente, né? Então, assim, qual que é a preocupação que eu preciso ter com a vigilância e como me adaptar depois, né? Isso a longo prazo. Sim, as pessoas veem a fiscalização sanitária realmente como algo monstruoso, né? E deixa, às vezes, de fazer as etapas iniciais, de procurar, enfim, nem que seja buscar uma consultoria ou de buscar, como você falou, se formalizar por medo da fiscalização sanitária. É claro que elas vão avaliar muito o grau de risco à saúde, né? Então, fiscalizações que a gente vê muito na mídia, assim, foi interditado, foi jogado fora toneladas de tal alimento, né? É porque existia um risco muito grande da saúde das pessoas, do consumidor. Realmente estava precário. Exato, precário. E daí eles interditam, né? Se dentro... É complicado falar... Não falhas normais, mas dentro de falhas, tá? A fiscalização, ela também, ela tem... o que ela vai fazer? Ela vai notificar e vai te dar um prazo para você cumprir, né? É claro que tem questões que ela pode te dar 24 horas, como questões estruturais, geralmente são 30 dias esse processo, tá? Ela vai te notificar, você vai lá até o distrito da vigilância sanitária, vai conversar com a fiscal, existe essa abertura, tá? Então, vai te explicar se você tem alguma dúvida sobre ali as questões colocadas. Então, tudo que elas encontraram, enfim, né, que elas visualizaram que não estava adequado, não conforme, ela vai registrar. E daí você tem um prazo para corrigir. E você faz. Às vezes são questões estruturais que pode envolver investimento, você pode pedir um prazo, desde que se faça dentro dos prazos e conversando com a vigilância, né? Tem coisas que ela vai dizer, não, isso daqui não tem como passar de tal tempo, né? Não, processos, por isso que eu falo, gente, processos na hora, assim, que eu digo os procedimentos operacionais. O básico. Tá? O básico. Então, assim, ou não ter uma pia para higiene de mãos, mas eu separei numa das pias ali, um sabonete líquido antisséptico, né? Eu tenho ali o papel toalha para o funcionário. Então, ali, ok. Se a vigilância vai pedir uma pia exclusiva, daí Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, porque acho que eu vejo assim que aqui em Curitiba, pelo menos, né... Eles são bem flexíveis nesse sentido. Eu não sei, você já trabalha com vários distritos ali, vários locais, né? Então tem, acho que, regiões e regiões. Mas, assim, eu já vi pessoas de outras até cidades falando, meu Deus, quando a vigilância foi no meu restaurante, tava, assim, tudo certinho, mas eles pegaram no pé daquela pessoa, acho que não foram com a cara. E, assim, começaram a pedir várias coisas, várias situações. Ela fez obra, mexeu naquilo, assim, resumindo, o negócio nem
ela desistiu do negócio, Desistiu né? do Não foi negócio. pela vigilância em si, claro, né? Tem Sim, vários claro. fatores. Mas, assim, sabe quando o Estado não tá ajudando, tá Sim, atrapalhando? uhum, Então, foi sim. nesse sentido, assim, sabe? Eu vou te falar da minha experiência, Uhum. tá? A vigilância, é claro, ela vai entender a estrutura e, como eu te falei, o que que aquilo oferece risco ou não, né? Uhum. Então, por exemplo, nós temos algumas estruturas de shopping, dentro de shopping, que são Uhum. muito pequenas, né? Uma metragem muito pequena que eu não Menor que a tenho. nossa cozinha? Menor que a Menor que a minha? sua cozinha, sim. Eu não consigo ver um negócio, uma cozinha funcionando desse jeito. Né? Então, que eu não tenho como ter uma pia, entre aspas, exclusiva. Uhum. Apesar que hoje tem pias É planejado, planejado, né? pequenas, enfim, que dá, né? Uhum. Mas, eu não consigo. Ou já é uma estrutura muito antiga. Tem várias questões que são analisadas daí, junto com vigilância, Uhum. entende? A partir do momento que se entrou num acordo que não dá, mas então eu determinei essa pia, eu coloquei o material, entende? Para que seja feita higienização. Eu tenho cartaz de orientação de higiene de mãos. Tem uma preocupação, Tem uma preocupação né, sobre esse tema. exato, em seguir em fazer. Uhum. Né? Agora, quando eu chego em determinado local e, desculpa a palavra, é o caos instaurado, Uhum. né? Então precisa parar e rever toda a rotina. Né? Tem obras que realmente. E você já presenciou cozinhas que são um caos, assim, instaurado? Agora eu vou tomar um gole de água. A minha não era tanto, né, Fer? Não, faz parte, mas o que acontece, né? Geralmente, a área de confeitaria são processos, entre aspas, Mais limpos, tá? né? Não, e são Não processos sei mais simples, entende? Uhum. Vocês mexem, entre aspas, com uma coisa. Uhum. Doce. Ok? É a massa do bolo, é o chocolate, são vários recheios. É claro que se eu sou especialista em doces finos, eu tenho 10 tipos de doces finos para fazer. Se eu sou uma confeitaria e tenho 30 doces na vitrine, se torna muito mais complexo. Né? O número que eu tenho ali de rotinas e de processos dentro daquela cozinha. Então, a cozinha, restaurantes, quando eu só faço sanduíche na chapa, eu tenho uma chapa, eu tenho fogão, eu tenho geladeira, eu tenho coisa básica. Uhum. Mas daí, eu já faço com acompanhamentos de fritura. Não, eu já vendo sorvete, daí, entende? Então, daí eu resolvi abrir um buffet. Uhum. Né? Então, tem restaurantes que têm muitos processos. Muitos tipos de prato, que tem churrascaria, pizzaria, a área de sushi, entende? Então, dentro disso, você tem que colocar, tem que estar cada um no seu quadrado e fazendo da forma correta, né? Não dá para estar o sushi do lado da costela, né? E às vezes acontece. Uhum. Então, é isso que não pode. Entende? Mas tem que ver a vigilância realmente para trabalhar junto com ela, né? E não contra ela, não enfrentar, enfim. E que a gente é pior, né? Se enfrentar é pior, não. vai ganhar o inimigo. Exatamente. Daí, né? E você tem uma base, né? Tanto você, eu e a fiscalização tem a lei, né? Legislação sanitária ali. Hoje a gente, claro, tem a RDC 216, que é o que rege a parte de manipulação em serviços de alimentação. Então, serviço de alimentação é uma lei, fabricação de alimentos, nós temos outros tipos, e dependendo do alimento, vai vir outras leis agregadas. Então, a gente precisa ter essa base de respaldo. Eles precisam, nós também. E tem muitos negócios abertos, acho que ainda hoje deve ter, né? Não sei, Fer, que também não tenha o alvará e também não tem licença sanitária. E as pessoas, às vezes, têm medo de, assim, formalizar isso, né? Já aconteceu de eu presenciar, né, uma cafeteria que a pessoa trabalha impecável, tudo, e ela tinha recém-aberto e ela não tinha pedido aquela... antes, sabe, a prévia lá, aquela liberação prévia, ela tava com medo da vigilância fechar. Falei, não vai fechar, né? Eles vão vir aqui para te orientar. Então, é muito melhor você profissionalizar seu negócio, porque assim, quando a gente tem um negócio profissional, né, que tem a liberação sanitária, tem o CNPJ e tudo mais, você consegue alcançar mais clientes, né? Porque hoje a gente atende eventos corporativos também. Inclusive, né, a gente teve uma demanda de informações nutricionais. Muitas empresas já
querem que tenha informações nutricionais naquele produto, né? Naquele doce, naquela caixinha, naquele alfajor, enfim. E isso vai ajudar você a alcançar mais clientes, né? Então, eu acho que existe um diálogo com eles. Até quando eu tava meio pilhada, assim, também, nessa questão, eles mesmos me falaram, porque eu acho que não sei se eu já contei isso aqui, gente, mas teve bem no comecinho, eu era tão preocupada com essa questão da segurança e de me profissionalizar, que eu solicitei uma vistoria, como se um alvará na minha casa, na minha cozinha. Só que era na minha cozinha de casa, não era separado. E aí eles foram lá em casa. Ela falou: não, minha linda, né? Não tem como você trabalhar na sua cozinha e ter um alvará de funcionamento, porque ali você está fazendo seu almoço, está fazendo outras coisas e tal. Então, assim, e aí que me impulsionou a construir minha cozinha, né? Então, para que você possa desenvolver a sua atividade, você precisa ter uma cozinha separada. Então, assim, na minha inocência, eu achava que se eu separasse tudo, mas dentro da minha cozinha, tanto que meus potinhos era tudo etiquetado, separado, tinha uma geladeira só, mas assim, eu tinha feito tudo certinho ali, sabe? Mas não era possível. E ela falou: olha, a gente pode tirar suas dúvidas. Quando você for abrir, né, a sua cozinha, o seu negócio, você vem aqui, pede orientação, porque, né, é assim que funciona. Então, não é, né, não precisa ser um enfrentamento ali, né? Exato. Ou entender como é algo que vai te prejudicar. Punitivo, não, eu vou levar multa, não. Então, entendam que a N estágios há processos administrativos, né? Mas, na sua maioria das vezes, ela é realmente para ajudar no seu negócio. Ela precisa estar legalizada e a fiscalização vai fazer a função dela, né? Mas é orientativa. Eu tive uma amiga que comentou comigo algum tempo atrás, que ela começou a fazer docinho no apartamento dela. Só que ela recebeu uma denúncia. Putz. Eu acho que alguma vizinha também fazia doce, eu não sei qual foi a confusão, enfim. Às vezes a pessoa que denuncia, às vezes da mesma área, pra piorar a situação, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Era algo parecido, sabe? Concorrência. Exato, e a vigilância apareceu no apartamento dela e explicou: olha, aqui você não pode, você tem tantos dias para isso, né? Você vai ter que responder, vai ter que retornar lá na vigilância, enfim. Então, de momento algum, ela foi expulsa da casa dela, foi lacrada, né? Que eu acho que às vezes é essa visão que o pessoal tem, vai botar uma fita na casa e vai barrar. Não, então busque, na verdade, assim, informação. Né? Busque informação, orientação, sabe? Algumas situações eu ligo para vigilância e falei: você pode me orientar em relação a isso? Ah, posso, vem aqui ou no telefone, não, vá lá na lei tal e busque, ok, né? Você vai atrás da informação, mas não deixe de fazer por medo, né? Acho que isso é o mais importante, né? Você falou em um momento ali, Fer, sobre a questão dos processos de produção, né? De separar. Até uma vez você falou pra mim, que eu tava, Fer, mas aí os meus potes, né? Eu não tenho uma área de finalização, uma área de produção, uma área de separado. Como que eu vou fazer tudo isso, né? E eu acho que é bem legal ter essa orientação também, né? Que é essa organização, né, da produção. Acho que isso também tá ligado ao seu trabalho, né? Isso, exatamente. Então, assim, como que eu posso otimizar a minha produção para que no começo eu fazia a massa do brigadeiro, colocava gelada, eu já fazia o brigadeiro preto, eu fazia tudo ao mesmo tempo, então não tinha assim uma etapa, eu primeiro vou porcionar todos os brigadeiros, depois eu vou bolhar, né, todos, depois eu vou colocar o confeitinho, então não tinha essa visão do processo, né? Igual do Chaplin, né? Sim. Então, aquela coisa de indústria, assim mesmo. Isso é muito importante no dia a dia ali, pra gente otimizar a nossa rotina. Acho que é uma das principais atividades dentro da minha rotina, na visita técnica, ou quando a gente vai conhecer o cliente, fazer a parte de diagnóstico, né, entender o processo dele, é justamente essa. O que ele faz, em que momentos ele faz, como ele faz. Porque, como nós falamos no começo, né? Precisaria ter uma sala de 100 metros, uma climatizada, uma para guardar isso, outra para aquilo. Seria nosso sonho, né? Mas aí, quando eu tenho um ambiente de 100 metros, eu mexo só com doce numa mesa, eu faço recheio só em outra, que a gente chama de barreira técnica. Então, tá cada um no seu espaço. Quando, por exemplo, a gente começou lá, né, Ju? Que a gente tinha
uma bancada, Uma bancada. uma bancada, né? A gente tem que trabalhar com a barreira de tempo. O que é? É trabalhar organizado. Então, eu preciso começar, em tal momento, a fazer o recheio, né? Vou Agora resfriar. é só recheios, né? Exatamente. Vou fazer só recheio. Vou colocar ali ao lado no local certo para ir resfriando. Eu vou fazendo recheios. Recheios estão feitos. O que eu vou armazenar na geladeira, o que eu não vou? Bom, qual que é o próximo passo? Então agora nós vamos bolear os docinhos e, né? Colocar ali, como que é? O confeito? No confeito, no confeito, split, no exato, açúcar. exato. Então, eu vou limpar a minha bancada, eu vou lavar ela, vou organizar. O que tem que ser lavado, vai ser lavado. Eu vou repreparar esse ambiente para continuar a próxima etapa. Tá? Não é para começar a fazer a próxima etapa com a bancada tudo suja, Isso. né? Finalizou a sua primeira etapa e limpa a bancada e vai para a próxima. Porque parece que vai dar mais trabalho, mas não dá, gente. Não dá, porque não quando dá. você tá com uma bancada, daí você olha para o lado, né? A gente coloca, às vezes, nessas bandejas de caixa branca ou caixinha branca ou bandejas que vocês colocam para resfriar, enfim, que seja, ou assadeira, enfim, né? Quando você olha assim, que tem uma sobre a outra, que já tem pilha de 5, e daí tá o pacote ainda do chocolate lá, ou do pó tá do outro lado, e daí aquela massa tá no meio, e você tentando bolhar, não dá funciona. certo. Você leva mais tempo. Não adianta, não adianta. Então, sim, é hábito. Começa, para, lavou, começa outra etapa. Né? Então, isso é necessário para que não se tenha contaminação cruzada. Isso é legal. Né? A gente está falando assim, são doces, mas ainda dentro de processos de doce, a gente pode ter contaminação cruzada, né? Eu posso estar fazendo um bolo ali, que eu tô com o meu recheio do brigadeiro pronto e eu tô batendo do lado do brigadeiro pronto, eu tô batendo... E o que seria essa contaminação cruzada? Porque eu não sei se tem a ver, se você vai saber me responder isso, mas vamos supor que o pessoal pergunta lá sempre pra mim, Ju, você faz doce sem glúten? Bolo sem glúten? Eu falei, olha, não faço porque... por causa da tal contaminação cruzada. Porque se a pessoa é celíaca, ela não pode ter acesso nenhum ao glúten, né? Exatamente. Como que funciona isso? A gente não vê isso, né? Acho que até o exemplo do glúten é o mais fácil de explicar, né? Porque a gente não vê as partículas da farinha, enfim, no ambiente, né? Então, quando eu tô fazendo um bolo normal e eu resolvo fazer com a farinha, com produtos sem glúten, enfim, né? Mas aquele ambiente, ele tá dominado já pela farinha comum. Então, eu não tenho como, ele vai contaminar. E dependendo do grau, né, do celíaco, gente, mata realmente, né? Então, falando assim, eu vou levar, ali no caso, são as partículas, né, do glúten que vão para o outro alimento. Quando a gente fala a parte de microbiológica, é assim, eu tá contaminando um alimento, entre aspas, pronto, bom, enfim, com um micro-organismo patogênico que cause doença. Então, o exemplo que a gente fala muito é do ovo, né? O ovo tem a salmonela. Então, ali que eu ia falar, o brigadeiro já tá pronto, né? Não causaria risco nenhum. Tá? Você fez certinho, já boleou ele, já vai entregar. Mas daí você resolveu bater ali na mão um ovo para algum outro doce e espirrou ovo cru no brigadeiro. Dependendo onde esse brigadeiro vai ficar exposto, a temperatura que vai ficar exposto, que horas que vai ser consumindo, você pode sim ter uma gastroenterite por salmonela. Então, é por isso que a gente fala assim, não, eu tô mexendo com um alimento cru, não vou mexer do lado junto, né? Ou na mesma tábua, no mesmo utensílio. Então, a gente tem que cuidar muito disso, a forma com que eu uso, preparo as mãos, tá? O cuidado com o uso de luvas, porque as pessoas acham que luva é segurança. Usa uma luva das 8 às 18. E vai lavando, assim, nem lava, né? Porque tá com a luva, tá seguro. Sim, tá seguro. E mais vale uma mão limpa do que usar, né? Luva, por favor. Então, entender isso, porque é isso que acontece. É o exemplo que eu dou no treinamento. Gente, se você colocar a tua mão no brigadeiro mesmo,
e for fazer qualquer outra coisa, está te incomodando. Você precisa higienizar suas mãos, lavar as mãos, né? Agora, se eu tô de luva e coloquei no brigadeiro, dá para pegar a caneta ali, eu passo um paninho na caneta, eu vou fazer outras coisas, eu lavo a própria luva ali, né? Eu não tiro a luva e daí eu vou lá passar uma aguinha, um sabão ali direto e tocar a vida. Não, então, são essas formas. Mão, o mesmo utensílio. Às vezes a gente tá ali, não dá nada. Cada vez que eu for manipular um alimento, eu tenho que trocar de luva? Então, assim, tô fazendo um brigadeiro preto, sei lá. E aí, finalizei aquele brigadeiro. Eu não posso lavar minha mão e fazer o branco, por exemplo? Não, você vai tirar a sua luva. Vou jogar no lixo. Vai jogar no lixo, lavar a mãozinha, colocar outra luva e fazer o branco. Fica caro, né? Fica caro. Mas é coisas que a gente no dia a dia tem que pensar, mas né? tem que pensar, exatamente. É uma das situações... E por que lavar a luva não dá? Por exemplo, lavar com dedo igual, normalzinho, igual vou fazer a higiene das mãos, né? Eu não posso fazer com a luva, é isso? Aqui entenda assim. Entenda que quando eu coloco a luva, eu tô abafando a minha mão. Tá ficando cada vez mais quente. Tá suando. Tá suando, né? Às vezes aquela luva tá rasgou a luva. Gente, isso é fato. Sim, tá? acontece, Isso gente. é fato. Quem nunca? São situações, né? Você vai criando ali uma colônia de bactérias e às vezes você pode rasgar e ir no alimento, o pedaço da luva pode ir no alimento. Você não, assim, a gente não vai ficar prestando atenção se não ficou ali detergente, né? Então, é uma forma de contaminar. E as pessoas têm o hábito de tirar a luva, como usou luva, de quê? De não lavar as mãos. É verdade. Porque tava usando luva, tá tudo certo, mas você foi criando uma colônia de bactérias ali no calor, né? Bactéria gosta do quê? De calor, tá? A gente é feito de bactérias boas, claro, né? Mas tem as que causam doença, independente, elas crescem na temperatura da onde? Do corpo, aos 36 graus, é onde elas mais adoram estarem se multiplicando. Não, são casos reais, né, gente? A gente passa por isso, mas assim, até já vi, já aconteceu lá também, né, gente? Tô aprendendo aqui com a Fer, mas a pessoa tá usando a luva, aí tira, bem bonitinho assim, sabe? Sim, pra poder usar. Pra usar de volta. Pra usar de volta, sim, pô. Exatamente. Então, vamos buscar uma luva, talvez... que tenha um custo menor, mas que ela não rasgue tão fácil, que eu possa, assim, sabe, tá usando várias vezes, é o que eu escutava muito a questão assim, não tem papel toalha e sabonete, porque a gente usa demais e daí fica caro. Vamos fazer o custo disso? Né? Realmente, assim, o que é caro realmente? O que é caro, exatamente. O que realmente é caro, né? Ou assim, daqui a pouco ter um processo ou ter uma situação de... Porque a gente acha que só acontece no vizinho, até acontecer com a gente, né? Mas cada vez mais comum a gente vê agora com o mundo digital. Com essa e o uso do celular na cozinha? Às vezes, as confeiteiras blogueiras, né, que está toda hora gravando ali, mostrando o processo de produção e tudo mais. Existem seus momentos, tá? Hoje eu trabalho numa realidade, gente, assim, há 10, 15 anos atrás, todos os celulares ficavam lá no armário, tocava o telefone da cozinha da produção se alguém precisasse atender. Se precisasse fazer, o chefe de cozinha precisasse fazer a lista de compras, ele fazia, passava para nutricionista, ou enfim, o proprietário, o outro chefe, ia em busca. Hoje, otimizou a mão de obra. Hoje, às vezes, é o próprio chefe de confeitaria que tem que ligar, que tem que fazer pedido do ovo, da farinha, do chocolate, ele faz a compra, né? faz a produção. E ele tá ali na cozinha. Então, assim, hoje eu criei regras para isso, sabe? Não tem outro jeito. Então, tem que ser feita desta forma, né? Você vai tá num canto, você vai fazer isso, então você faz isso, você vai voltar, vai lavar. Não vai ser enquanto está fazendo a produção, você vai parar para fazer aquilo. Não é ficar botando o celular no bolso em cima da bancada, no bolso em cima da bancada, e daí daqui a pouco tá falando no celular e tá falando em cima ali da tua produção.
né? Então, vamos organizar isso, já que mudou a realidade, como são feitas coisas, né? Então, mas é a única exceção que eu abro para celular dentro de produção. Senão, claro, né? Vocês fazem muito vídeo, muito conteúdo, mas ainda é feito de uma forma segura, né? Agora, quando eu passo lá e tá cada funcionária com seu celular no bolso, ou uma que tá vendo... Tava vendo esses dias minissérie. Penduradinha lá, fazendo a produção, vendo a minissérie. Eu falei, não tô acreditando. Não. Né? Até liga o radinho, que antes o problema era o radinho, agora eu ligo o celular. O podcast pode assistir, tá? Tá liberando. Pode tá liberando. Porque qual que é o problema da música? Instintivamente eu canto, né? E daí eu tô cantando. E daí eu tô assobiando sobre o alimento, né? Então... Mas aí o funcionário trabalhar triste? Não. A gente tem uma Alexa lá na cozinha. Tem? Não, ok. Então, quais são... Eu sempre dou as orientações, tá? Não canta, não assobia, não faz um karaokê, né? Vamos, combinem uma noite, um fim de semana. Pra fazer só isso. Só karaokê. E só o cuidado que... Segurança do trabalho também. Porque que daí eu tô naquele dia... né, triste, chateada, eu tô com aquela música, e daí eu tô lá cortando chocolate, e daqui a pouco eu tô prestando atenção na música e não... Tá lembrando daquele momento, isso mesmo, daquela pessoa. Situação, né? Então a gente fala assim, é claro que, né, não é só trabalho, não é só ninguém aqui é máquina. Tem seus momentos de conversa, a gente procura minimizar isso na produção, procura criar outros momentos para deixar um ambiente tranquilo, enfim, que, né, alguns lugares têm Alexa, ok, mas então vamos fazer da forma certinha, né? Não vamos ficar cantando, não vamos ficar... Vamos tentar levar, até porque, deixar o ambiente leve e fazer da forma certa. Eu até falo, assim, com as meninas, né? Não é que vocês podem conversar, assim, mas não é pra exagerar, não é pra ficar rindo, em cima, assim, aquela coisa escandalosa. Assim, porque, primeiro que isso afeta a produtividade também. Quando, sabe, né? Quando eu tô na cozinha, eu vou focada. E eu sempre fui assim, eu, né, fico quietinha e aquela coisa rende, você consegue produzir, às vezes eu não entendo porque... Às vezes, quando tô lá, não vai, entendeu? Então, às vezes é isso, tá conversando, mas assim, eu falo do funcionário feliz, é verdade, porque as pessoas têm essa necessidade de conversar, ainda mais numa operação pequena, né? Como a nossa e de outras pessoas, assim. Mas tem que ter esse cuidado, né, Fê? Volte meu olho, falei, calma, Alexa, né? Até a pessoa tá dançando lá na cozinha, né? Meu Deus, calma, não é assim, né? Vamos ter postura também, né? Não, e às vezes assim, se empolgam na felicidade, tá lá o cliente na tua loja, né? Tá aquele ambiente, aquela música ambiente, e daí daqui a pouco lá na cozinha. Acontece, gente, assim... né? Porque... Não, já aconteceu. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos, né? Vamos dar uma contida. Exato, tem seus momentos. A gente entende isso, exato, né? Que ninguém é máquina, mas a gente tem que... Calma, respira. Tem aquele momento de descontração, ok, descontração. Então, vamos voltar. Então, é isso que é importante. Se saiu, opa, vamos voltar e vamos continuar. Fer do céu, nosso tempo se foi. Foi? Olha só. A conversa fluiu. Mas assim que é bom, né? Quando a coisa vai, flui. Sim. Eu acho que a gente conseguiu tirar, assim, muitas dúvidas, né? Que a gente tem, assim, no ambiente operacional, né? De produção. Tem muito tema ainda pra abordar e pra se aprofundar, né, Fer? Então, mas por isso que a Fê está aqui, né? Super consultora, né? Se precisar dela, gente, o @ dela vai estar aí. Então, assim, mas eu acho que foi bem bacana, né? Essa conversa agregou bastante, foi bem bacana. Fico muito feliz por você ter aceitado, né, esse convite, de ter vindo. Realmente eu preciso renovar, né, as minhas, né, boas práticas. E eu acho que ter essa conversa com a equipe também, eu acho que vai fazer toda a diferença, assim, sabe? Qualquer coisa, fala, é culpa da Nutri. Gente, eu falo. Né? Então, assim, não é da Ju, a Ju não está pegando no pé, né? É da Nutri. Então, ela que falou, ela que pediu. Eu sempre falo isso pros gerentes ou pra quem tá coordenando lá. Pode colocar nas costas da Numa. Ó, que vai colocar também, né? Não, mas pode que a Nutri aguenta. Eu assumo o rojão, né? Faz parte, gente. Sim. Faz
partem, eu entendo isso, sabe? Uhum. E daí tudo se encaixa e eles vão entendendo Vão o entendendo, processo. isso é legal. É legal né? trazer essa clareza para a equipe, então, porque a pessoa não nasceu, né, ali num ambiente de produção, às vezes é novo para ela também. Então, trazendo essa clareza, nossa, vai fazer toda a diferença, assim. E trouxe muita clareza aqui pra gente também, pra mim, né? Trouxe já me relembrou várias coisas. Então, acho que foi muito, muito bom mesmo, Fer. Obrigada por ter vindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, pro pessoal, assim, alguma dica, né, enfim, aquilo que tiver no seu coração. Todos os confeiteiros do Brasil estão te ouvindo. E agora é a hora de você soltar a sua voz. Vamos lá? Ju, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente remarcou, acho que 1 ou 2 vezes remarcamos esse encontro, né? Mas estou muito feliz. Até me lembrou o quanto eu gosto disso, né? Porque tenho vários nichos, mas sempre fiquei muito feliz de trabalhar com os pequenos negócios, quem está começando. Me lembrou da época que eu dava aula, né, para cursos de gastronomia, cursos de confeitaria, que eu fazia essa parte de boas práticas e o quanto é gostoso ensinar. Quanto é gostoso você ajudar nos processos, no trabalho, na evolução do que as pessoas sonham, sabe? Então, eu acho assim, realmente não deixe de acreditar, não deixe de sonhar e, principalmente, confie em você. Confie, porque tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. E se não der certo hoje, quem sabe daqui a um tempo. Então, é isso que eu acredito de coração. Para todo mundo, para quem está com seus negócios, quem está iniciando, sonhando, quem já está no meio do processo, porque às vezes a gente cansa, às vezes a gente está repensando, e isso é necessário fazer em vários momentos, né, Ju? Sim. Da nossa etapa, da nossa vida, mas não deixe de acreditar. É isso aí, Fer. Palavras da dona Fernanda Mazeto. Fer, obrigada. Gente, vocês viram? Que bacana esse tema, né? É muito relevante para o nosso dia a dia, é muito importante. Pode evitar aí muitos transtornos também quando a gente começar, né, quando crescer, se profissionalizar. Então, assim, aproveitem, né, esse conteúdo, assistam novamente, porque isso vai trazendo vários insights e pequenos detalhes no dia a dia, como colocar uma etiqueta de validade, fabricação, né? Pode evitar muita coisa lá na frente, né? Inclusive, né, uma visita indesejada, uma multa e tudo mais. Então, muito relevante, fiquei muito feliz, né, com a nossa conversa. Eu tô muito feliz, gente, com a presença da Fer, com tudo que a gente conversou aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Aguardem, né, os próximos episódios, que estarão tão bons quanto esses. Siga a gente no YouTube, no Instagram, no TikTok. Episódios completos saem semanalmente para vocês, então, e vão saindo os cortes também no Instagram e nas nossas redes, tá, gente? Então, acompanhem, compartilhem com os amigos de vocês, com outros confeiteiros. Já passou muita gente bacana aqui, com muitas histórias inspiradoras e direções também para que a gente possa alavancar o nosso negócio, crescer, nos desenvolver. Então, você sabe que aqui você tem tudo que precisa, né, para o seu negócio realmente deslanchar e enquanto você faz as produções, ouvir, né? Não pode usar, né? Ouvir, isso, só escuta. Só escuta. Presta atenção, não tira o foco ali do processo da produção. Foco na produção enquanto você ouve o Pode Confeitar e vai se inspirando e para você querer, né, desenvolver e crescer cada vez mais, pessoal, tá bom? Gente, então você sabe que aqui você pode confeitar.